Olá, tudo bem? Hoje o assunto é um pouco tenso, que é o tal do celular, o uso do celular, das redes sociais, como lidar, como administrar o tempo e o uso excessivo nas telas. É isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou a Kelly, sou mãe de 3 filhos, hoje adolescentes. Estou aqui na peleja também do uso do celular. E eu sou psicóloga, doula e já trabalho há muitos anos com famílias, casais, mulheres, mães e agora criando e desenvolvendo esse canal aqui no YouTube, trazendo assuntos relativos às diversas situações que a gente vivencia na maternidade, para que a gente juntas possa encontrar a melhor forma de agir, cada uma do seu jeito, em busca de uma maternidade mais verdadeira, autêntica, possível e leve para todas nós. A questão que eu acho mais relevante não é nem essa questão da gente decidir se vai dar o celular, se não vai dar o celular, quando que vai dar, se é com 12, com 13, com 10, e o que vai fazer se o filho não tirar nota boa na escola, não tiver um bom comportamento, tomar o celular. É claro que essas são questões importantes, a gente decidir quando é o melhor momento de entregar um aparelho celular na mão de um filho, e estabelecer regras de uso e também direcionamento de como que será o cumprimento dessas regras ou as consequências caso haja o descumprimento dessas regras. Isso é uma coisa muito relevante, com certeza é importante. Mas o mais relevante aqui é a gente pensar que a gente está formando os nossos filhos para a vida, certo? Na nossa missão de pai e de mãe, e que uma das coisas muito importantes não é só o comportamento fora das telas, mas é o comportamento dentro da internet, no mundo virtual. Então, que tipo de valores, de orientação, de presença que a gente está colocando na vida dos nossos filhos para que tenha um bom resultado na vida deles, prática, real, e também que isso vá para o mundo virtual também quando eles tiverem a oportunidade. Então, o que é mais relevante para mim é o que nós estamos fazendo com isso. Que tipo de valores nós estamos ensinando e plantando para que eles tenham condição de estar, de se relacionar na vida social, seja ela presencial ou virtual. E esse comportamento que ele vai ter é fruto daquilo que você está ensinando ou deixando de ensinar. Porque ensinar não é só falar com palavras, mas é também acompanhar, ser presença, observar, corrigir, conversar, dialogar e principalmente buscar sempre ser o melhor exemplo a ser seguido, a referência maior para os seus filhos. O celular virou item principal e indispensável hoje em dia. É que nem roupa. Ninguém sai de casa sem roupa, a gente usa roupa o tempo inteiro, só não usa para tomar banho. A mesma coisa o celular. Você não vê ninguém saindo de casa sem o celular. Todo mundo usa o celular o tempo inteiro, tá com o celularzinho na mão o tempo inteiro. E a gente só não usa para tomar banho. Aliás, ainda tem gente, né, que leva o celular pro banheiro, coloca música, enfim. Parece até uma coisa, né? O celular, ele tem milhões de funções. Parece que é justamente para ele se tornar esse item tão indispensável como ele está sendo. É telefone, câmera de foto, câmera de vídeo, bloco de notas, calculadora, calendário, agenda, ferramenta de trabalho para muitos. Tem banco, e-mail, WhatsApp, sites de busca. Tem até a tal da inteligência artificial para tudo aquilo que você pensar. E tem, inclusive, as tão polêmicas redes sociais, locais de interação virtual sem aprofundamento, mantendo os relacionamentos e a interação real à distância mesmo. Ali tudo pode ser alterado, distorcido, manipulado, copiado, enganado. Bom, mas será que tem coisa boa no celular? Tem sim, claro que tem. Tem um tanto de coisa boa. É por isso que o bichinho tá aqui, firme e forte. Ele facilita a comunicação de pessoas, principalmente de pessoas distantes. Facilita o trabalho, fornece agilidade no mundo prático. É ótimo para divulgar produtos, serviços, para vender, para comprar, para investir. Praticamente tudo você resolve se tiver um celular na mão. Ele é, sim, um aparelho extremamente útil e está se tornando cada vez mais útil com o passar do tempo. Então, aí o tal do celular é bom ou ruim? Depende de saber usar, assim como tudo na vida. E isso é exatamente aquilo que a gente precisa entender em primeiro lugar e depois conseguir transmitir isso para os nossos filhos. Aí eu me lembrei de uma frase que eu gosto muito que diz assim:
O fogo pode queimar uma massa e transformá-la em cinzas, ou pode assar a massa e transformá-la em pão. Ou seja, se o celular é um item bom ou ruim, isso depende de nós, da maneira como nós vamos escolher usar esse aparelho. É que não dá para ficar jogando a culpa no celular, nos desafios da vida. É a gente que tem que saber fazer boas escolhas. E isso eu acho que é algo muito fino da gente saber entender e desenvolver dentro de nós. E com isso também ajudar os nossos filhos a ter esse tipo de consciência na vida deles. De fato, o celular ele é sim um benefício para quem sabe usar. E ele é um grande malefício para quem não sabe usar. Então, nessa coisa de controlar o celular, o mais importante não é como que você vai fazer as coisas, mas principalmente a motivação que está por trás disso, do seu querer, da sua intenção com seus filhos. Não é só dar um castigo de celular, tirar o celular por alguns dias. Se não tiver um trabalho de conscientização com seu filho, ele não vai assimilar o valor daquilo. Ele vai entender que foi uma correção, vai acabar se revoltando e depois, quando ele pegar o celular de volta, vai continuar fazendo as mesmas coisas. O que importa é a consciência, é trabalhar a consciência deles. Eu tô convencida de que criar filhos conscientes, bem-sucedidos e que saibam fazer boas escolhas, é necessário, no mínimo, que os pais consigam praticar pelo menos esses 3 pilares: percepção, prontidão e providência. A percepção é a prática da observação, é estar perto, é criar conexão, relação de confiança, saber ouvir, desenvolver a capacidade de saber fazer uma leitura do que está acontecendo no universo do seu filho. Seja ele criança ou adolescente, saber de fato quem ele é, para saber justamente se está acontecendo alguma mudança que precisa ser observada e cuidada mais de perto. Prontidão é estar pronto para fazer aquilo que é preciso, é não ter preguiça. Não deixar pra lá, não deixar solto, não achar que pode descansar, relaxar, curtir a vida ou dar mais atenção para os seus projetos. Prontidão é estar pronto e presente de verdade. A providência já é a prática mesmo. É fazer aquilo que é preciso, sem medo, sem culpa, sem medo do que os outros vão pensar, sem medo do que o filho vai sentir ou vai falar, ou como ele vai reagir. A nossa missão é guiar os nossos filhos preparando eles para a vida. Para uma vida saudável, que eles saibam fazer boas escolhas e assumir as responsabilidades deles quando for a hora. Então é o seguinte, eu não vou te dar aqui uma receita pronta, mas eu vou te trazer alguns pontos, pelo menos 3 considerações para que você possa pensar, refletir e direcionar da melhor maneira que você entender. E também eu resolvi trazer aqui 5 sugestões de como lidar com a questão do celular. E eu desejo que isso possa te ajudar de alguma maneira. A primeira consideração para você refletir é o quanto o uso de telas impacta a nossa saúde mental, principalmente o excesso desse uso. E principalmente nas crianças e nos jovens, inclusive para nós adultos também. É importante a gente saber que o cérebro das crianças e dos adolescentes ainda está em formação e em maturação. E é claro que nessa fase já tem diariamente uma quantidade considerável de informação e de conhecimento diariamente que eles recebem. Sobre si mesmos, sobre o mundo, sobre como se relacionar com as pessoas. E tem um ingrediente que é super importante na maturação do cérebro, que, por incrível que pareça, é a pausa, é o silêncio, é o não fazer nada. Esse tempo de intervalo também é necessário para que o conhecimento possa ser assimilado, absorvido, e também para dar espaço para desenvolver a criatividade, a curiosidade, a vontade de aprender e assim continuar o desenvolvimento do seu potencial. Aí, excesso de atividade mental causa o efeito contrário, causa esgotamento e prejuízo no desenvolvimento. E o que a gente mais vê hoje em dia são crianças e jovens superestimulados pelas telas, seja ela TV, tablet, jogos, vídeos curtos, diversos tipos de conteúdo, rolar a tela do feed, e aí cada segundo trazendo um conteúdo diferente, superestimulando o cérebro, a visão, com conteúdos, imagens e informação excessiva, muitas vezes de baixíssima qualidade, vazias, fúteis e pobres. Assim, a gente pode até imaginar que uma hora aquela pobrezinha daquela cabeça vai ficar oca.
Então eu te pergunto, você sabe qual que é a idade certa para dar o celular para os seus filhos? Vamos ver aqui o que a Organização Mundial de Saúde recomenda sobre o uso de telas. Não é recomendável o uso de telas até os 2 anos, 0. Ah, mas é bom deixar um pouco na TV para dar um sossego, né? É bom, mas é importante que você saiba disso, que não é recomendável. E aí, procurar deixar o menor tempo possível e buscar alternativas, oferecer outro tipo de atividade. Por isso é que eu sempre falo, não dá para ter preguiça na hora de criar filho. Criar filho dá trabalho, mas compensa. Acima de 2 anos até 5, é recomendável, no máximo, 1 hora por dia, e eles dizem de atividade passiva, tipo ficar no sofá vendo um desenho. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horas, com conteúdo supervisionado e conteúdo adequado para a idade. Maiores de 10 anos, continua com o tempo limitado, dando preferência para atividades mais práticas e ativas. Então, quais são os impactos na saúde mental quanto ao uso excessivo de telas? Seja celular, TV, tablet. Déficit de atenção. Diminui a capacidade de foco, de atenção, de concentração. Porque os vídeos curtos e rápidos, eles desenvolvem a atenção fragmentada. Por isso, a dificuldade maior de se concentrar em uma atividade por um tempo prolongado. Afeta a capacidade de aprendizado, de raciocínio, de memória. Afeta o desenvolvimento motor, cognitivo e de relações sociais também. Prejudica a capacidade do sono, dificulta aquele sono reparador, as crianças acordam mal-humoradas porque não dormiram bem, cansadas, com olheiras, com pouca disposição para participar das atividades do dia, das atividades da escola. Aquela atividade mental está sempre ali acontecendo, rodando, como naqueles filminhos que eles assistem o dia todo. Eu lembro bem quando os meus filhos eram pequenos e eu ouvi a primeira vez a palavra tédio. Achei tão engraçado, eles pequenininhos falando, mas eles não usavam o celular nessa época, né? Mas eu já identifiquei logo o tal do tédio, né? Ai, mamãe, tô com tédio, não tem nada para fazer. E eu, como eu já sabia disso, então eu falava para eles, nossa, que maravilha, você não sabe tanto que isso é bom. E eu ainda brincava assim, fica sem fazer nada, sabe o que você faz? Deita no chão, põe os pezinhos no sofá e fica lá olhando o pezinho balançar, vai pro jardim, vai fazer outra coisa, né? Se vira, usa a sua criatividade, vai fazer qualquer coisa ou então não faça nada. Isso é muito bom para a sua saúde. A segunda consideração que eu quero te trazer nesse assunto de excesso do uso de telas é o quanto isso impacta no comportamento das crianças e dos jovens, seja nas reações, seja nas interações sociais. O excesso de tempo no mundo virtual altera, sim, o comportamento dos pequenos. Ou o menino fica apático, lento, calado, isolado, ou fica muito agitado, ansioso, impaciente, irritado, chega até a ser agressivo em alguns momentos. Outra reação facinho de perceber é a baixa tolerância à frustração, que está diretamente associada àquele prazer rápido do uso das telas. Eles querem recompensas e prazeres a todo momento. Aí acaba que não desenvolve ou vai perdendo a capacidade de manter interações, relacionamentos. Às vezes está mais calado, isolado, meio tristão ali pelos cantos. Não quer conversar, não quer ouvir, não quer ouvir o que você tem para falar. Isso afeta o relacionamento com os irmãos, com a família, com os amigos, até com os pais. Por exemplo, antes dos 12 anos, a gente deu o celular para os nossos filhos com 12 anos, né? Mas antes disso, um pouco antes, eles tiveram o tablet com joguinhos. A gente até foi fazer uma viagem muito longa e eu achei que era interessante eles terem o tablet para poder se distrair um pouco na viagem, que a gente ia passar muitas horas viajando dentro do avião, então eles iam precisar, achei que era interessante eles terem ali o tablet. Depois disso, o tablet foi para casa e a gente passou a usar ali de tempos em tempos, ter ali tanto tempo por dia para usar o tablet, né? Passado alguns dias, eu comecei a perceber uma mudança no comportamento deles, uma falta de paciência, mais brigas, mais respostas. E aí eu sentei com os 3 e perguntei para eles: vocês estão percebendo que o comportamento de vocês mudou depois do uso do tablet? Tive essa ideia de fazer essa pergunta. Na hora ainda pensei assim, Kelly, é claro que eles não vão concordar, né? Mas você acredita que os 3 concordaram? Eles foram sinceros em dizer, sim, nós estamos percebendo.
Então aí foi mais fácil para mim, porque aí eu pude negociar mais, conversar, explicar e conscientizá-los de que a gente precisava diminuir esse tempo. O tempo de exposição, o tempo de uso, eles concordaram e deu muito certo, foi muito boa essa conversa. Mas foi justamente por essa percepção de ter visto essa alteração e ter mostrado para eles e eles também terem conseguido ver. O impacto no comportamento também está relacionado à autoimagem, à autoestima, por excesso de exposição e de comparação com padrões irreais de beleza e de sucesso. Essas alterações no comportamento podem acontecer gradativamente e podem chegar até a ficar mais críticas, gerando até quadros depressivos, e é por isso que a gente tem que ficar bem de olho. Lembra lá o assunto da percepção, da prontidão e da providência? Então, ficar de olho, saber perceber se algo não está indo bem. A terceira consideração que eu te trago hoje é sobre o perigo da exposição precoce. O uso excessivo dos celulares e das redes sociais sem monitoramento contínuo expõe as crianças e os jovens ao conteúdo violento, sexual, inapropriado para a idade delas. Sem falar a exposição aos tais influenciadores com valores distorcidos entrando na mente dos nossos filhos, aí mudando o jeito de falar, o jeito de se comportar e de pensar sobre os valores que os pais estão tentando ensinar. Esses conteúdos inapropriados podem levar, inclusive, ao desenvolvimento da adultização precoce e da sexualização precoce, que podemos perceber através de roupas, de trejeitos sensuais, sabe? O beijinho, aquelas coisinhas. Nas poses, nas maquiagens, nos shorts curtos, nos decotes. Então essas foram as 3 considerações que eu trouxe para te ajudar a pensar nesse assunto. O impacto na saúde mental, no comportamento e na exposição precoce. Então agora a gente vai falar do que fazer, o que os pais devem fazer para ajudar os seus filhos, direcioná-los a fazer boas escolhas para ter um uso mais saudável do aparelho celular. A primeira coisa mais importante é a gente entender qual é a nossa responsabilidade como pai e como mãe. É entender qual que é a sua parte nisso. Nós temos a responsabilidade de oferecer segurança, valores, limites, orientação, direcionamento, proteção, educação, etc. Esse é o nosso papel, a nossa missão e a nossa responsabilidade. Então é aquela história. Criar filho não pode ter preguiça, não. Dá trabalho, mas compensa. A gente tem que participar de perto, porque é plantar para colher. Plantando através da sua presença ativa e próxima, você vai colher filhos bem guiados, fortalecidos, conscientes e menos escravos da manipulação do mundo. O que a gente vê muito de novo. Pais, quando os filhos chegam numa determinada idade, dá aquela preguicinha, aquela vontade de relaxar, de cuidar da própria vida, de deixar o menino solto. A segunda sugestão é demonstrar empatia e compreensão. Não adianta nada a gente só ficar apontando o dedo pro menino. Ai, corrigindo. Ai, que você usa muito celular, que você tá viciado, que você tem que parar, não sei o que, não sei o que. Se a gente fica usando também muito o celular sempre na mão, nem que seja a trabalho. Então é ter essa empatia e dizer, eu entendo que é bom, que é útil, que é importante, que tem umas coisas engraçadas, eu entendo, eu concordo. É bom pra gente interagir com os nossos amigos, também pode viciar, tem os seus perigos e a gente precisa aprender a ser vigilantes nisso. Eu também estou buscando fazer um uso consciente do celular, sem exageros, sem excessos, sem vícios. Eu sei que é difícil, mas é muito melhor a gente ter uma saúde mental preservada. Dizer, compartilhar, trocar isso com os filhos. Fica mais fácil da gente se aproximar deles, sabe? A terceira sugestão de como lidar é, de fato, exercer a sua autoridade. Fazer controle parental, colocar limites. Então, a primeira coisa é colocar regras claras que devem ser cumpridas e as consequências caso elas não sejam. Por exemplo, algumas regras que a gente colocou aqui em casa. Só pode ter celular a partir de 12 anos. Pode ter rede social desde que seja o Instagram apenas, porque eu estou no Instagram, o pai também está, facilita para a gente acompanhar. E só pode ter amigos, seguidores que a gente conhece, ou que os irmãos conhecem, porque às vezes é amigos da escola, não necessariamente eu conheço, mas os outros irmãos conhecem. Nesse ponto, irmãos facilita para ajudar a gente a acompanhar. Estabelecer limites, horários,
Conversar sobre os perigos, dar exemplos, contar histórias, até desenhar se for preciso. Uma coisa boa é assistir documentários e eu recomendo o Dilema das Redes ou o Dilema das Redes Sociais. Enfim, ensinar sobre o que é fazer um bom uso do celular, fazer boas escolhas no ambiente virtual. Ensinar sobre autorresponsabilidade no comportamento, seja fora das telas, seja no mundo virtual. A importância de seguir os seus valores. E o comportamento na rede social deve ser semelhante ao comportamento que você tem fora dela. Com discrição, respeito, amizade, educação, bons modos, enfim, todos os valores que são importantes para você passar para o seu filho. Acompanhar, ficar de olho, dar castigo, fazer cumprir as regras, instalar aplicativos de acompanhamento e de controle parental. Aqui em casa é o meu marido que cuida mais dessa parte, ele coloca um aplicativo que chama Bem-Estar Digital. E ali a gente acompanha todas as horas, tem como controlar a quantidade de tempo que será liberado cada aplicativo, a internet, etc. E sempre estar conversando e acompanhando. Se for preciso, até renegociar as regras ou trazer novas, modificar, né? Corrigir a rota sempre que perceber que é preciso. Eu percebo muito isso aqui, os meninos vão crescendo, mudando as faixas etárias e as necessidades também vão mudando. Então, a gente precisa acompanhar isso. E essa idade, pré-adolescência e adolescência, as mudanças são muito rápidas. Então, eu vejo que de tempos em tempos, a gente tem que sentar e conversar tudo de novo, trazer elementos novos, tirar aquilo que não está funcionando mais, enfim, tudo isso. E as birras, as exigências, as brigas em torno desse assunto, como é que faz? Como é que a gente faz para resolver isso? Se colocando no seu lugar de força e de autoridade. Não tem jeito de você fazer nada com seus filhos se você não se colocar nesse lugar. O resto, tudo é fantasia e ilusão. A sua presença como pai, como mãe, bem como a sua palavra, tem que ter peso, tem que ter força. Transmitir confiança e mostrar quem é que está no comando enquanto eles são dependentes de você. Eles precisam saber identificar essa figura dentro de casa, sua figura de autoridade e de força. Agora, se o celular ocupa tanto espaço assim, o espaço de presença, de conversa, de escuta, aí a conexão com os pais naturalmente vai se enfraquecer, aliás, a conexão com o resto do mundo. E com isso, obviamente, o seu lugar de autoridade também enfraquece. O que mais forma um filho é a presença dos pais. A presença não é só estar junto, sabe? Mas é estar junto e estar disponível para esse lugar de pai, de mãe, de educar, de acompanhar, enfim, de tudo isso. No começo eu até entendo que a gente, com os filhos pequenos, a gente fica um pouco inseguro sem saber como corrigir, se puxa de menos, se pesa de mais e de menos. Até entendo, no começo é assim mesmo. Mas depois, continua firme que você vai pegando o jeito, vai se firmando e os seus filhos também vão entendendo cada vez mais o seu lugar, o peso do seu lugar, da sua autoridade, da sua palavra. A quarta sugestão de como lidar é ensinar para os seus filhos essa questão da autorresponsabilidade, do autodomínio. Eu sempre explico isso para os meninos. Mesmo que eu esteja aqui agora aconselhando, falando, explicando, de vez em quando eu vou pegar seu celular, vou olhar, vou conferir, mas a maior parte do tempo que você tiver ali no seu tempo de uso de internet, você vai estar sozinho. Eu não vou estar ali olhando e te vigiando o tempo todo. E aí você tem que aprender não só pelo medo da minha presença, mas pela sua consciência de escolher o que é certo e o que é errado, aquilo que é bom, aquilo que não é. Aí mostrando para eles que eles precisam desenvolver o senso crítico deles, dentro daquilo tudo que eu venho ensinando, que é bom, que é ruim, que é negativo, que é positivo, que é saudável, que não é, que é seguro, que é perigoso. Ou seja, quando eu não estiver olhando, valem as mesmas regras. Tem hora que é você mesmo, com a sua consciência, sabendo dos riscos, das consequências. Então é claro que os filhos não têm o mesmo nível de maturidade que eu, mas eu entendo que é preciso já ir desenvolvendo essa percepção neles também. E aí a gente ensinando tudo isso, também é importante mostrar que a gente confia neles. Confio que você vai fazer boas escolhas, hein? Por isso eu vou me afastar um pouquinho, vou deixar você atuar sozinho aí, depois eu vou vir conferir. Mas é importante que eles sintam que a gente tem confiança neles também, sabe? Porque aí eles sentem essa aproximação, que o relacionamento da gente é bom, que tem espaço para conversa, tem espaço para falar, para perguntar, para tirar dúvida, tem espaço para ouvir. Então, é importante construir e fortalecer essa relação de confiança. Então, tão importante quanto acompanhar e ensinar os nossos filhos é avaliar como que está o nosso exemplo, ser crítico da gente mesmo.
Se preocupar também em cuidar da nossa saúde mental e também da gente não se tornar escravos dessa dopamina de efeitos prazerosos rápidos que tem nas telinhas do celular. Procurar sempre nos corrigir, menos celular, mais leitura, por exemplo. Eu tenho feito muito isso. Tenho anotado sempre nas minhas agendas, nos meus lembretes. Menos celular, mais leitura. É como se fosse um mantra para mim. Ou seja, buscar ser exemplo não de perfeição, mas de que a gente está acordado, a gente está desperto, a gente está buscando fazer melhores escolhas a cada dia mais. A quinta sugestão para saber como lidar é promover atividades mais saudáveis e mais interessantes do que só ficar nas telas. Jogos de tabuleiro, leitura, atividades físicas, interações sociais, atividades criativas. Então aqui algumas ideias. Limitar o uso de telas. Fazer a hora da leitura, a gente tem feito aqui em casa, né? Tipo assim, às 9 horas é a hora que todo mundo já jantou, já tomou banho. A gente vai sentar na sala, a gente apaga as luzes da casa, deixa só aquela luz acesa. Todo mundo pega seu livro e vai ler. Fazer um dia sem telas, né? Por exemplo, uma parte do final de semana ou um dia no meio das férias, sem usar telas. Promover atividades interessantes dentro e fora de casa. Por exemplo, andar de bike, acampar, fazer uma caminhada, dar uma volta no quarteirão, promover esportes e outras atividades extraescolares. Aí sem exagero também, né, gente? Não é assim, cada dia na semana o menino faz uma atividade, não, porque isso aí estressa também, viu? O menino precisa descansar. Aí tudo isso ajuda a gente a não ter só que proibir e limitar o tempo do celular, mas sim ocupar a vida com outras atividades mais interessantes. Mas é isso. Eu sei que esse assunto, ele é bem intenso, denso, tenso, né? E tem muita coisa para falar, tem muitos aspectos que eu ainda não consegui trazer tudo aqui nesse vídeo, mas é um assunto que dá pano para manga. Mas aí eu quero saber de você, me conta, como que tá o uso do celular aí na sua casa? Você sente que precisa fazer alguma alteração, alguma mudança? Como que tá? Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, lembra de compartilhar com as amigas que você sabe que vai precisar desse tipo de reflexão. Grata pela sua presença até aqui, a gente se vê em breve. Se inscreve no canal para acompanhar os vídeos que eu já postei e os que eu venho postando semanalmente. Um beijo e eu te desejo sabedoria com esse tal celular. Até!